E então, Keshpet levou seu exército de 10.000 para o reino além das nuvens, e lá batalharam com o Devorador, que seu nome permaneça para sempre esquecido. E depois, Keshpet e seus 10.000 fizeram 7 correntes artesanais dos ossos de Jaspetar, 7ª noiva do Devorador terrível, que o seu nome permaneça para sempre esquecido, e o ligou na pérola do pai das ostras, aquele que habita sob os espelhos de sal, no reino sob o mar. E Keshpet ordenou que os portões para o país distante sejam selados para sempre, para que o Devorador terrível não encontre seu caminho de volta ao nosso mundo. Sete selos, 7 anéis, 7 tronos para o Rei Escarlate. O SCP-2317-K, também conhecido como Devorador de Mundos ou simplesmente 2317, é um rival da Fundação. Ele é uma antiga entidade parecida com um deus, com a intenção de devorar todo o mundo, mas foi aprisionado por um grupo de magos dentro de uma dimensão de bolso. No entanto, com o passar do tempo, os selos colocados no SCP começaram a se quebrar. Por causa disso, a horrível verdade sobre ele foi escondida com uma mentira, para levantar a moral da Fundação enquanto a desgraça inevitável se aproximava. O SCP era um monstro antigo e poderoso chamado Malikir Tso, que possuía uma fome insaciável, que o levou a devorar tudo no seu caminho, ganhando o título de Grande Devorador. Ele, em algum momento, tomou Jaspetar como sua 7ª noiva, por volta do ano 1894 a.C., quando o SCP-2317-K tentou destruir a Terra. Ele enfrentou um grupo chamado Erikeshans, liderado por Keshpet. Os Erikeshans foram capazes de aprisionar o SCP dentro de uma dimensão de bolso, prendendo suas costas com 7 correntes feitas com os ossos de Jaspetar, sua noiva, que serviram para prendê-lo. Ele foi enterrado a 200 metros de profundidade, onde 7 pilares foram presos às correntes. Os portões que levaram à dimensão de bolso foram selados para sempre, por ordem de Keshpet, para que a criatura nunca encontrasse seu caminho de volta à Terra. Depois que o deus hindu Skanda derrotou o Rei Escarlate, ele fez com que seus aliados construíssem um túmulo do rei e o enterraram nas profundezas do solo. Isso serviu para fazer as pessoas acreditarem que o Rei Escarlate foi preso com sucesso, para manter a verdade da ameaça representada pelas partes do rei escondida. O SCP-2317-K foi um dos muitos filhos do Rei Escarlate, nascido das suas 7 noivas. Ele ajudou seu pai a destruir toda a existência usando seus poderes para destruir mundos. No entanto, ele acabou sendo preso pelos Erikeshans dentro da dimensão de bolso para impedi-lo de destruir a Terra. Nos tempos modernos, tanto uma sociedade chamada de Sociedade da Flecha Dourada quanto a SCP-Lily foram capazes de criar uma porta para a dimensão de bolso que assumiu uma forma de uma porta simples. Quando a porta foi criada, 4 correntes que prendiam a criatura foram destruídas. A Fundação SCP logo descobriu a porta, chamando ela de SCP-2317, onde usaram a análise sísmica, radar de penetração no solo e observação direta para analisar a criatura presa nas correntes. Durante isso, mais 2 correntes quebraram, que coincidiu com alguns eventos que causaram muitas vítimas mortas. Por causa da ameaça catastrófica representada por essa criatura, a Fundação estava buscando uma maneira de consertar as correntes, ou substituí-las por outras correntes, mas até agora todas as tentativas falharam, e estimou-se que a última corrente, que ainda prendia o SCP, se romperia no próximo século, provavelmente depois de 30 anos. Vendo que a desgraça se aproximava, o Conselho O5 decidiram que seu objetivo atual seria manter a moral da equipe e criaram um ritual falso apelidado de Procedimento 220 Calabazas, que incorporava magia real e magia pagã, o uso de ogivas nucleares para suprimir entidades parecidas com o SCP e menções de entidades como
o Rei Escarlate, para dar a ilusão que a Fundação foi capaz de impedir que a corrente final se quebrasse. Esse ritual só podia ser acessado por funcionários de alto escalão, o que serviu para aumentar ainda mais a autenticidade. Alguns dos funcionários designados para a criatura são alguns médicos da Fundação, que não sabem que é inevitável que o SCP se solte. Como o SCP-001-KLN começou a manipular várias anomalias para tornar a vida na Terra o mais horrível possível, a descrição do SCP-2317 foi alterada para dizer a todos que ele não era perigoso e logo foi removido do banco de dados da Fundação. Eventualmente, o SCP foi libertado e, junto com ele, um enorme exército de demônios se manifestou para ajudá-lo a destruir toda a vida na Terra. A criatura e seu exército foram bem-sucedidos em matar a maioria das vidas, mas após a destruição, o SCP-2000 ativou e redefiniu a realidade em um ponto antes da sua destruição. Não se sabe se ele foi trancado dentro da dimensão de bolso novamente, ou se ele deixou de existir. Um dia, a Fundação conseguiu matar o SCP, perfurando uma grande quantidade de veneno em seu crânio, antes que ele pudesse acordar. Isso fez com que ele fosse teletransportado para a realidade de Kobernik, onde ele perdeu a fome e a necessidade de devorar as coisas, conforme a natureza dos Kobernik, e por causa disso ele perdeu seu propósito. Ele foi deixado vagando e descansando na região de Asphodel, eventualmente encontrando um dos nativos e passando tempo com eles. Muitos e muitos anos se passaram, e o 2317-K foi abordado por uma criatura que veio do mesmo universo que ele e tentou convencer o Devorador que, ao invés de passar a eternidade fazendo nada, ele se juntaria à iniciativa e os ajudaria a proteger as várias iterações da humanidade em todo o multiverso, já que ele era o único capaz de sair e reentrar no Kobernik. O SCP a princípio zombou dele, planejando recusar sua oferta, mas depois que a criatura deu ao Devorador tempo para pensar nisso, o Devorador acabou se convencendo e aceitou a oferta de ajudá-lo e se tornou parte da contingência Zadok-9, Pesadelo Regente Azul. A verdadeira extensão dos poderes do Devorador é desconhecida, mas foi dito que ele era tão poderoso que era imortal e poderia destruir vários mundos sem muito esforço. E, se libertado, poderia causar um cenário de fim de mundo classe XK. Ainda assim, ele foi derrotado e preso pela sociedade mágica dos Erekshans, e a Fundação conseguiu matá-lo destruindo sua cabeça. Depois de chegar a Kobernik, foi revelado que ele era o único ser capaz de sair e entrar na dimensão, pois ele era feito de componentes inorgânicos. Como ele permaneceu a maior parte do tempo adormecido dentro da dimensão de bolso, não se sabe muito sobre sua personalidade. O Devorador mostrou-se bastante egoísta e querendo destruir muitos mundos por causa da sua fome sem fim. Mas depois de entrar em Kobernik, ele perdeu seu propósito e ficou um pouco deprimido. No entanto, ele acabou sendo convencido pela iniciativa a se juntar a eles para encontrar um novo propósito em ajudá-los a lutar contra outras monstruosidades divinas que ameaçavam a Terra. Ele também não gostava de ser confundido com o Rei Escarlate. O SCP-2317-K foi descrito como um humanoide gigante e obeso, com 200 km de altura, com chifres, galhos de árvores e coberto por escamas semelhantes a placas, sem uma mandíbula na parte de baixo. Lily uma vez descreveu a entidade como também possuindo um grande olho central. O SCP foi o primeiro artigo a introduzir a classe de objetos Apollyon, que deveria ser exclusivamente para ele. No entanto, como outros escritores entenderam mal a classe como uma versão ampliada da classe de objetos Keter e começaram a usá-la para seus próprios artigos, o Dr. Cliff, que escreveu o artigo do SCP-2317, sentiu que a classe Apollyon havia perdido seu significado e decidiu atribuir ao SCP uma classe de objeto Keter simples. Mais especificamente, foi designado como Codename Pesadelo Regente Vermelho. O nome Apollyon pode ser derivado de Abaddon, o que poderia significar que ele e o SCP são o mesmo ser. O Rei Escarlate é frequentemente teorizado como possivelmente o estágio verdadeiro
ou o estágio final do SCP. Como o Wiki não tem um cânone real, cabe ao leitor acreditar se ele e o Rei Escarlate são a mesma coisa. No entanto, o criador de ambas as entidades acredita pessoalmente que o Rei Escarlate e ele são completamente criaturas diferentes.